isso, né? As pessoas estando mais, coração mais, mais fraquinho, né? Mais, tem sido mais, tem aberto mais o coração, né? Sim. Isso é importante. E estado mais junto. Nelson, como você tá diferente, rapaz! Tudo Boa bem com noite. você? Boa noite, seja bem-vindo. Tá diferente, tá? Mas o Então, que aconteceu com o cabelo? Fez não, implante? tá grande, né? Me Quarentena não conte o que deixa nem cortar o aconteceu aí cabelo. que eu não tô entendendo. Tá Tá grande. diferente, de bigode. É. Pessoal que tá chegando, seja bem-vindo, pessoal. Tá tudo bem aí? Como que tá na Espanha a situação aí? Liberou a fase 1 agora, né? Uhum. Mas o pessoal não sabe aproveitar. Tá uma bagunça, né? Eu moro aqui do lado de um bar e aqui tem um negócio que eles chamam de terraço, que é onde o pessoal fica bebendo lá fora. Tá lotado, lotado. Música, todo mundo... Nossa, virou uma bagunça. É. Mas, né, vamos ver como é que vai ser. E o grande problema é se isso volta, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Porque né, esse vai e volta, né? De dar uma segunda pandemia, que é algo que aparentemente estava acontecendo. Pessoal que está assistindo a gente pelo canal do YouTube, eu estou vendo que tem umas pessoas já conectadas também pelo YouTube, então quem não entrou na sala do Zoom também sejam bem-vindos. Não vou tentar ir acompanhando pelos dois canais aí, para ver se também tem perguntas de vocês aí, mas também sintam acolhidos, estamos aqui na sala do Zoom, e eu vou pegando também as perguntas de vocês por aí, tá bom? Sejam bem-vindos. Mas tem um risco também de dar, né, de voltar, tem um nome, eu me esqueci, mas é o que estava acontecendo na China, não era de uma reincidência da pandemia? Como chama isso, Renice? Esqueci o Eu não nome. sei o nome, eu não sei o nome técnico, não, mas isso é uma grande preocupação, né? Porque a volta pode ser um pouco mais dolorosa, né? E mais intensa. Então a Essa gente mutação, né? a gente está sendo exposto a um trabalho. A Andrea vai gostar disso, minha amiga Chique, que ela entende bastante disso. Mas esse vírus ele nos deu a consciência de quanto é importante trabalhar em equipe. Né? Porque não adianta só a gente se proteger. Se todo mundo não nos ajudarmos, a gente não vai sair dessa fase da pandemia. Né? Então, é um trabalho em equipe necessário. É muito grave ainda a situação mundial, né? E isso, né? Existe uma coisa que a gente chama de consciência social. Né, e que tem dado uma discussão forte, e o que eu acho que as pessoas não têm. Boa noite, Célio, seja bem-vindo. E que as pessoas não têm se dado conta, né, da situação. Que às vezes as pessoas falam, eu não me importo, né, então, eu vou pegar mesmo, né, e eu sou forte, eu não sou... a gente também não pode ser tão individualista de ir só pela nossa posição, né, você tem que olhar o que você está fazendo por você sem se esquecer de olhar o que você também está fazendo pelo outro, né, e eu acho que a sociedade ainda tem essa dificuldade, né, querendo ou não, culturalmente um pouco individualista, então olha para si, para o que está fazendo, porque acha que é correto, sem perceber o impacto que pode gerar no outro, né? Então eu acho que está chegando uma hora, né? A gente antes falava de 100 mil mortes, agora a gente já está falando de 127 mil mortes que podem chegar no Brasil. Né? Então, o que será que né, em que ponto nós estamos chegando dessa consciência social? Então, poxa, o que poderia minimizar ou não? Né? Então, mais do que discutir o que está certo, o que está errado, é o que está nas mãos, ao meu alcance, que eu possa fazer, e não necessariamente só cobrar do outro, seja do governo, seja da política, ou sejam dos médicos, né? O que eu posso fazer enquanto pessoa. Então, eu acho que isso é esse olhar social que a gente precisa começar a se observar, a se enxergar mais, se perceber, para ter um impacto aí no planeta de forma diferente, né? Porque eu não sei se vai ser só essa pandemia ou se outras virão, esse é o problema, né? Do ponto de vista de ciências, né? Essa pandemia foi avisada que aconteceria há 8 anos atrás, né? A gente está pagando uma conta que foi a destruição do planeta, né? A questão dos recursos naturais, essa própria falta de consciência que você está falando, André, faz muito sentido. Não dá para a gente só colhe aquilo que efetivamente a gente plantou, e a gente agrediu demais a natureza, o planeta, né? Então,
A gente tem que ter muita consciência agora. E o nosso país, ele tem particularidades. É uma extensão geográfica muito grande. São 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a saneamento básico. Então, o perigo do contágio ainda é muito iminente, muito iminente. E eu concordo, e eu acho que tem muita gente, não sei quem comentou, adoro as lives, amo assistir, gosto, né? Eu comecei a criar o webinar, a gente está na 3ª edição, mas porque eu vi muita coisa, muita utopia também sendo dito, muita coisa muito distante da gente, da nossa realidade, né? Porque uma coisa é você falar pra gente que tá aí no dia a dia, areando ou não tampa de banheiro, de lixo, né? Não conta pra ninguém, gente, não vai espalhar isso por aí. Mas que a gente, que é a situação, na minha opinião, de mais de 80% da população brasileira, né? Só que os que às vezes têm possibilidade de falar é um negócio muito... Leon! Seja bem-vindo! Abre o microfone aí, Leon! Abre seu microfone aí. Então eu comecei... Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo, Leon. Boa noite. Obrigado, tudo bem? Boa noite. Então, eu comecei a ouvir muita utopia. Belmiro, seja bem-vindo. Eu não estava te vendo aí. Estava já puxando a sua orelha que você estava atrasado. Não, atrasado. E essa mulher é brava, hein? São 6h04, tô no ar aqui. É que eu fui tomar banho ficar cheiroso, você não falou isso? Eu falei para tomar banho, passar perfume. Cadê Camilinha? Então, Camilinha tá por aí? Não, a Camilinha tá lá em Jundiaí, na casa dela. Lá. Mas a Camilinha acho que tá com o som dela desligado. Ela precisa ligar o sonzinho dela lá. Não tá nem aparecendo o microfone dela. Eu vou falar com ela lá. Então eu comecei a ouvir muita coisa muito distante da nossa realidade, porque uma coisa é você ver uma pessoa num outro tipo de condição social, um outro tipo de público, totalmente outra coisa. Hoje, por exemplo, pessoal, as pessoas que estão chegando, a gente está esperando dar 18h30 para começar, esperando as pessoas chegarem. Mas todos, acho que tanto a primeira edição como a segunda, né, nós estamos na 3ª. Uma das coisas que eu queria, né, que quando eu fiz foi ser um pouco mais realista, trazer pessoas que entendem, que têm um pouco mais de percepção, de contato, que é um pouco mais parecido com a gente. E uma outra coisa, realmente se aproximar da realidade humana, né, porque uma coisa é uma pessoa que totalmente vem de uma outra condição totalmente diferente. A gente sabe e tem certeza que a desigualdade social, a desigualdade intelectual, que são mundos, né, que se distanciam, que criam abismos e pontes. Então, é diferente. Às vezes você vem com grandes regras que não se aplicam à grande maioria. Justamente por essa, né, essa distância que existe, né, entre as pessoas. Soraya, seja bem-vinda. Olha que bom ver a carinha da Soraya ali também. Gente, acho que eu tô com essa necessidade de ver pessoas. Camilinha, você conseguiu ligar seu microfone? Não. Mandei uma mensagem para ela aqui. Ainda não, Camila. O seu microfone não entrou, Camila. Assim, o marido dela, ele fica até tarde fazendo lá o trabalho dele. Ele trabalha na Amazon e ele tem reunião o dia inteiro. Então, às vezes, para não atrapalhar, ela deve ainda estar fechada, mas ela vai abrir agora para o webinar. Com certeza, ela vai abrir. Quem? A Camila? Noemi, seja bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Pelo jeito deu certo, hein, Nô? Minha cunhada, Noemi. Sua cunhada? Você sabe que eu ia falar, é parecida. Tem com um sorriso que tem ali. Gente, quem conhecer... Tudo bem com vocês? Nós estamos ótimos, e você? Graças a Deus. Prazer em participar. Obrigada. Obrigada, pessoal. Prazer é nosso. Vou desligar o Meus microfone. colegas Leandro, Tudo bom, Belmiro? Tudo bem, Giovanni? Cadê o Leão? Fala, Leão. Tudo bem, Cristiano? Cadê o Léo, que eu não tô vendo o Léo aí? O Léo tá aí, gente? Não vi ainda. Também não vi o Léo aí, não. Tem que dar uma bronca nele aí na roda do bem. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora sim, muito bom. Boa noite. Deu certo. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Estamos. Ouvindo, sim. Tá tudo bem. Tá tudo bem aí, Camila? Tá frio aí? Tá bem frio. Tá gelado. Tá frio, né? Achei que era a minha, Camila. Eu tinha visto a Soraya sumiu de novo. Ela ia aí dar boa noite pra gente. Liga aí seu som também, ó. Temos 1 minuto aí pro seu boa noite. Vai ser o último boa noite da noite. Dá uma boa noite aí, Soraya. Boa noite, tudo bem? Boa noite.
Seja bem-vinda. Vem fazer parte desse grupo, tá? Vem aqui para aprender com vocês. E nós aprender com você. Exato. Você sabe que nós somos complementares. Eu acho que a gente aprende junto. Depois, a hora que os palestrantes param, a troca que a gente faz ali de perguntar para eles, de questionar, faz a gente crescer muito. Então, pode ter certeza que a gente aprende com você também, viu? Seja muito bem-vindo. Tá bom. Obrigada. Sou de Santa Catarina, tá? Santa Catarina, que delícia. Tá frio aí? Tá, hoje tá frio. Tá de manga comprida, ó. Tá friozinho aqui. Que bom, que Até bom. mais. Até mais. Amor, vem cá. Pessoal. E Leon, me conte, Leon. Você tá de férias aí, Leon? Que isso, Leon? Você tá com calor nesse frio, Leon? Por quê? Porque eu tô de camiseta? Eu tô aqui quase achando que tá um polo norte aqui, ele de camiseta, olha só. Não, aqui a casa tá tudo bem, não tá tão frio, não. Aqui. Não. Realmente, em São Paulo não tá tranquilo, tá mais ou menos 22 graus deve estar. E de saúde, pessoal, tá todo mundo bem? Tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês também. Aqui também, graças a Deus. Nós estamos com um amigo aí que ele e a esposa pegaram, né? Os funcionários também. Enfim. Ali com o Rodrigo tem uma criança, gente. Olha, nós vamos ter um convidado mirim. Que chique que nós estamos. Cuidado com o que vocês vão falar por aí, hein? Convidado mirim por aí, hein, senhores palestrantes? Juízo, hein? Senão o Rodrigo prende nós, hein? Rodrigo, seja bem-vindo. Pessoal, em quantas pessoas vão? Aqui na verdade era minha esposa. Esposa? Era sua esposa? Desculpa, eu pensei que eu tivesse visto uma criança. Tô vendo não, demais, tem problema. gente. Tô vendo demais, então peça desculpa. Ela deve ter ficado feliz, hein? Foi um elogio, André. Fala para ela sentar aí no seu colo, então, para assistir junto, que com esse frio... David, seja bem-vindo. David dos sonhos, gente. A Renice tá afiada hoje para falar sobre os sonhos, hein? Eu já passei para ela todo o dicionário que ela tem que responder. Já fez o briefing, né, André? Seja bem-vindo. E a vida é isso, né, gente? É a gente se reinventar. Eu vou fazendo uma aberturazinha enquanto as pessoas estão entrando. Eu tô vendo que as pessoas estão entrando ainda e já vou fazendo a apresentação formal para a gente não atrasar. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de tê-los aqui com a gente. Eu acho que todos os dias é um dia diferente, principalmente quando a gente pode estar juntos, né? Então a gente está juntos se reinventando, se respeitando. Uma coisa que eu sempre privilegiei e sempre comentei com vocês é falar na língua do outro, né? Então isso para mim é uma coisa muito importante, né? A gente não falar coisas tão utópicas e tão distantes. Isso é o que eu prezo também nas salas de aula. Eu falo, gente, a teoria tem que ser aplicada e fale o idioma do outro, né? Quando as pessoas começam a falar muito complicado, nitidamente a gente percebe que a pessoa nem ela sabe o que ela está falando, ela está te enrolando. Então, quando eu comecei a criar os webinários, essa foi a intenção de juntar trabalhadores do bem, pessoas que realmente estejam passando com a gente. E aí, como consequência disso, a gente criou também a Roda do Bem, que está muito gostosa, que a gente está interagindo. E o objetivo é estar com vocês, depois fazer um bate-bola ali, ver o que vocês pensam também, crescer juntos e quem sabe até poder contribuir aí com a dificuldade de cada um de vocês. Eu vou rapidamente compartilhar a minha tela, tem mais pessoas chegando aí. E vou já fazendo a apresentação, porque eu sei que não sou eu que vocês querem ouvir hoje, e sim os nossos palestrantes. Então, enquanto eles não iniciam, eu só vou fazer um pouquinho da apresentação do projeto para vocês, e aí já entrego para o nosso Belmiro, ilustre Belmiro, um amigo, um pai de família, uma pessoa que eu admiro demais de todo o coração, que vai fazer a nossa abertura. Então, pessoal, eu sou Andréa Deis, trabalho com carreira, com vidas aí desde 1989, nunca mudei de área, sou extremamente idealista, não como a Giovana fala que eu sou chique, muito pelo contrário. Essa foto é chiquérrima. Só batalhadora mesmo, uma pessoa que ama. Gosto de competir, estive numa competição no final do ano, a Giovana dizia assim para mim, você vai ficar quieta, hein? Você vai para lá quieta, hein? Você não vai responder, né? Mas no final, graças a Deus, deu tudo certo e eu saí
como a número 1, mesmo a Giovana apostando que eu não ia ganhar. É que eu estava tentando tranquilizá-la, que o número 2 já estava bom demais, entendeu? Ela dizia assim, o número 2 tá bom, não precisa ser 1, né? Mas a gente joga para ganhar. Se não ganhar, pelo menos a gente fez o nosso melhor, né? Eu gosto disso, pessoal, de construir, de estar com as pessoas, de fazer, trabalho com isso, né? Eu acho que a minha maior missão é isso, é contribuir e evoluir todos os dias. Senti um incômodo muito grande durante essa pandemia. Eu falei, poxa, a gente tem que fazer algo diferente que reúna pessoas iguais e não pessoas tão distantes. Então, liderança por resultado para mim é isso, né? Enquanto muitos param, muitos agora, às vezes alunos chegam para mim e eu vi vários alunos entrando, então já vou puxar a orelha, falando, eu vou desistir do curso, porque está à distância. Eu falei, então me dá o nome da sua empresa que eu vou mandar te mandar embora também. Se você não pode fazer aula à distância, então você também não pode trabalhar home office, né? Senão são 2 pesos e 2 medidas. Liderança por resultado, pessoal, é você liderar a sua vida, independente das coisas que possam acontecer, né? Então, isso é uma das coisas que eu sempre privilegiei, muito diferente dos jargões aí que as pessoas falam, ser protagonistas, é simplesmente você fazer a sua parte na sua vida e na sociedade. Adoro trabalhar com estratégia, com alinhamento de cultura, eu acho que o alinhamento de cultura é a base da empresa, das organizações e até das famílias. Se as famílias tivessem mais alinhamento, eu acho que a gente teria famílias com menos problemas do que tem. Trabalho também com desenvolvimento de times, com vários temas voltados à educação executiva. Gosto de descobrir pessoas e trabalhar com várias ferramentas. Faço consultoria empresarial para executivos, faço um monte de festinha e chamo os amigos. E por que estamos aqui hoje? Eu acho que nós estamos aqui hoje justamente para entender porque quem fica parado é poste, né? A gente, enquanto muitos estão parando, a gente está caminhando. E eu acho que essa é a filosofia da vida, né? Então, o Belmiro, a gente até conversou bastante esses dias, ele falou, mas como que eu vou falar, né? Quando é o pós-condomínio, pós-Covid? Eu falei, você vai saber quando é o pós-Covid. Então, a gente está aqui porque eu acho que o nosso diferencial, que nos diferencia de muitas pessoas, é que alguns falam que vão fazer. E a gente está fazendo alguma coisa, né? Então, acho que cada um que está aqui, seja por uma pessoa ou por outro, seja para prestigiar alguém ou para contribuir conosco, está aqui. Então, a diferença, ela não está no pensar, ela está no agir também. Então, tudo começa do pensamento, mas o pensamento sem a ação, ele não dá realização. Então, é por isso que nós estamos aqui. Junto com o webinar, nós criamos um WhatsApp. Depois, quem quiser participar, escreve aí no chat, #RodaDoBem. O que é a roda do bem? A gente percebeu que a gente tem conhecido muitas pessoas, então de um lado a gente tinha pessoas, necessidades e decisões, e de um outro lado nós tínhamos pessoas, oportunidades, e tinha que ter alguma coisa para regular isso e fazer com que a roda tivesse um propósito. Então a gente criou um WhatsApp, onde o que determina é a vontade de contribuir. Então as pessoas que pudessem contribuir, e aí a gente colocaria um case no meio da roda e a gente ia ajudar essa pessoa. A gente já está lá com o nosso estudo de caso aí há uma semana, a gente viu assim, estamos bem orgulhosos desse nosso primeiro estudo de caso, e na verdade a contribuição era vir, né, participar dos webinars, receber e contribuir, era isso, né, seguir alguns padrões só para não desfocar muito o grupo, ter um talento, né, saber pedir, saber ser grato, né, e fazer a roda girar. Essa era a grande missão da Roda do Bem. E os princípios, os pilares estariam na vontade, na simplicidade de fazer isso, pensando, falando, oferecendo, retribuindo e fazendo, né? E o nosso lema é contribuir fazendo. Por isso estamos aqui, pessoal. Para a gente contribuir e fazer o que muitos não estão fazendo. Hoje eu tenho uma felicidade de apresentar para vocês mais do que profissionais. Eu acho que eu tive a sorte, eu não sou uma pessoa que eu acho que eu conheço muitas pessoas, mas moradia no meu coração, né? Felizmente ou infelizmente, assim, Deus nos agracia com algumas coisas, e acho que eu sou abençoada com algumas pessoas. Então, acho que mais do que só profissionais, eu tenho amigos aqui, né, que vieram hoje trazer um pouco da sua experiência de forma voluntária para cada um de vocês.
e que hoje certamente vão fazer a diferença. Leandro, além de um belo amigo aí da família há muitos anos, Leandro é além de uma pessoa que eu escuto falar muito em casa, cresceu junto com a gente, cresceu profissionalmente, é um grande profissional do varejo, além do varejo também em tecnologia, mas uma pessoa que, além de ser este bom profissional, sempre fez a diferença quanto podia na nossa vida e eu tenho certeza que na vida de outras pessoas também. Então, uma pessoa, além de muito competente, é uma pessoa muito do bem, né? Que gosta de ajudar e de contribuir. Cristiano, hashtag seu Jorge. Cristiano também. Olha, se eu for falar aqui deles, gente, eu começo a chorar e me apaixonar. Mas Cristiano, uma família linda, com Luquinha, com a Aninha, com a Duda, né? Um homem, um empresário, uma pessoa que tem um coração muito maior, que tem os planetas que vocês vão ver aí, que às vezes ficam interplanetários e que a gente tem que trazer mais juízo para ele, mas uma pessoa também que, além de muito conhecimento, sofre com o mercado e constrói um mercado diferente. Renice, uma pessoa que eu acho que são aqueles anjos que colocam na vida, né? Muitas vezes mandei várias mensagens para ela e quantas mensagens a gente manda para as pessoas que nunca querem nos atender, né? E ela foi uma que abriu uma janela lá e mesmo uma janela do bem, vem aqui também, quero te conhecer. Então, é uma pessoa assim que sempre também percebo que está disposta a ajudar, a contribuir e fazer a diferença na vida das pessoas, está numa excelente instituição, uma pessoa muito sensata, né? Às vezes eu acho ela séria até demais, né? Muito ponderada, e eu acho que ela vai trazer esse equilíbrio para essa roda. Dona Gigi, especialista em mercados e em tampas de banheiro, gente, uma professora mega blaster chique, uma pessoa de tecnologia, de inovação, com esse sorriso lindo no rosto, que encanta a gente quando chega, tem muito conhecimento, muita coisa para mostrar, fala muito de inovação, de marketplace, de mercado, dá aula em grandes faculdades, mas além de grandes faculdades, eu acho que ela é uma gigante em teoria, prática e resultado de mercado. Camilinha, obrigada. A nossa jornalista do coração, Camilinha, conheci também, né? Gente, falar de vocês é quase que um negócio assim surreal. Mas Camila também, né? Ela falava, mas eu no meio de vocês, e gigante pela idade, então uma menina jovem, mas com conhecimento, uma maturidade, uma espiritualidade, um sorriso, uma bondade que poucos têm. Né, como eu acho que ela deveria ter legião de jovens que pudessem segui-la, porque certamente ela é hoje já uma grande mulher, mas será muito maior, porque ela já é enquanto nome. Então, Camila é uma inspiração também, como radialista, jornalista, uma comunicadora em responsabilidade. Belmiro, o que falar do meu grande amigo Belmiro, né? Sempre quando eu pensei em qualidade no Brasil, só consigo pensar no Belmiro. Então, uma referência em qualidade, em padrão. Não é de hoje, conheço o Belmiro aí há uma dezena aí, né, de tempo aí. Mas o Belmiro, uma referência em ética, em família, em profissionalismo, né? Uma pessoa muito competente também e que está dispondo do seu tempo para estar conosco. E neste embargo agora aí com quase 100 pessoas, que eu estou muito feliz e emocionada de estar aqui com vocês de verdade, porque eu acho que a gente planta todo dia para estar aqui junto, que eu queria convidar, que agora eu me emocionei aí, né, mas de chamar o Belmiro para a roda, perguntar para o Belmiro, o que vai ser esse mundo pós-pandemia, Belmiro? O que é esse novo normal? Essas exigências vão ser maiores, vão ser menores? A gente vai precisar estar mais qualificado, menos qualificado? O que muda nesse novo normal ou o que não muda? A gente vai ter emprego, não vai? As empresas vão se qualificar, vão ter dinheiro? Me conta, Belmiro, o que vai acontecer com esse novo normal? Seja bem-vindo, Belmiro. Boa noite, Andréia. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É desafiador falar de um tema como esse, né? Num momento como esse, até porque o pós-Covid só Deus sabe, né? Mas, assim, nós vamos falar sobre isso. E agradecer também aos meus colegas aqui de apresentação, de banca hoje, as pessoas que estão nos assistindo, que reservaram o seu tempo, né, para nos assistir. Então, eu vou responder essa sua pergunta em 3 partes. A primeira parte é, sim, mudou, o mundo mudou. Não adianta a gente imaginar que a gente vai viver a mesma realidade que a gente viveu antes do dia 1º de abril, porque aí é mentira. O mundo está muito diferente.
Eu vou começar com um conceito bem antigo da qualidade, que a gente só lembra da qualidade quando a gente sente a falta dela. Quando o relógio não toca, quando o chuveiro queima, num dia como hoje, a gente tem que tomar banho frio, quando o ônibus atrasa. A gente nunca lembra da qualidade quando tudo corre bem, quando as coisas todas estão andando bem, certo? E se a gente for analisar no nosso dia a dia hoje, as pessoas, desde que a humanidade é humanidade, as pessoas são eternos descontentes. Nós nunca estamos felizes com o que nós temos. Nós sempre queremos melhorar, as pessoas querem sempre ter coisas melhores, bens melhores, serviços melhores, né? E cada vez mais, principalmente nos últimos anos, as pessoas estão muito mais conscientes disso, da qualidade de serviços, da qualidade dos produtos, daquilo que ela precisa. Então, hoje, ninguém mais aceita como normal o que é o normal, né? Mas o camarada entregar uma pizza para você com a mussarela toda colada na tampa, ou você, sei lá, fazer uma compra no supermercado dos seus bens de consumo, da sua comida, e demorar uma semana para o supermercado entregar aquela compra para você. Ou você ficar 1h30, 2 horas na espera de um médico, num consultório, sendo que você marcou hora. Então, isso era tolerado até bem pouco tempo, mas daqui para frente, cada vez mais. Para ilustrar a segunda parte com relação ao normal, eu gostaria de usar uma cena. Eu acho que a maior parte das pessoas talvez tenha assistido a série Matrix. No primeiro filme da série, um dos personagens tem uma pílula azul em uma mão e uma pílula vermelha na outra mão. E aí ele fala para o interlocutor dele, olha, se você escolher a pílula azul, você vai acordar e isso tudo vai só ser um sonho. Mas se você escolher a pílula vermelha, você vai conhecer a verdade. E daqui para frente, você não pode voltar para trás. E o que eu digo é o seguinte, no nosso novo normal, não tem pílula azul. Nós só temos a pílula vermelha. Daqui para frente, é um mundo diferente. Nos relacionamentos, em tudo aquilo que acontece. Uma vez eu assisti uma palestra, o palestrante falou assim, meus amigos, hoje o mundo roda em versão beta, ou seja, o programa não está acabado. A cada dia que a gente vive, o programa muda e a gente tem que se adaptar ao programa. E eu diria que, depois dessa experiência do Covid, a cada hora muda. Porque o mundo, como a gente conhecia antes do dia 1º de abril, não existe mais. A começar por esse seminário, esse webinar, que nós poderíamos estar muito bem todos juntos, em um local fazendo, e hoje nós tivemos que nos acostumar com isso, certo? Então, o agora não é mais o novo, é o agora, que não é mais o mesmo agora. Ó, agora já é outro agora. E já é outro agora, e nós vamos ter que aprender a conviver com esse mundo de sucessivos agora. Nós vamos ter que ter essa capacidade de mudar. E aí, para poder elencar aqui, para poder definir, eu coloquei aqui 3 pontos, que são 3 pontos fundamentais para que a gente possa fazer essa transição. Depois, os meus colegas, o Leandro, o Cristiano, eles vão desenvolver melhor esses temas aqui, né? A Renice, que nós já conversamos. O primeiro ponto é o seguinte, nós precisamos pensar na educação. As pessoas não podem mais viver dentro dos padrões de educação que nós vivemos até agora. Até 2 meses atrás, existia até um grande preconceito em relação ao ensino à distância. E hoje todo mundo está estudando o ensino à distância. A gente viu a grande dificuldade de técnicos, especialistas, pessoas para combaterem essa pandemia. A gente precisa treinar pessoas mais com a realidade. A teoria é importante e tudo, mas elas têm que ter essa capacidade de se adaptando às novas realidades. O Charles Darwin dizia que quem sobrevive não é nem mais o mais inteligente e nem o mais forte. Quem sobrevive é aquele que está melhor adaptado para a nova realidade.
Então, a gente tem que repensar o ensino, inclusive com essa parte do ensino à distância, uma coisa mais prática, desde a escola fundamental, lá, desde a pré-escola. O segundo ponto que a gente precisa é uma infraestrutura melhor, para que a gente possa ter melhores condições. Eu acho que é o Leandro que depois vai falar dessa parte de infraestrutura, ou ele ou o Cristiano. Nós precisamos de confiabilidade no sistema de distribuição de energia elétrica, de água. A gente precisa ter redes de internet que sejam confiáveis, numa velocidade adequada. Por quê? As empresas dificilmente vão tirar as pessoas tempo integral de suas casas e voltarem ao trabalho de escritório. Eu não acredito que isso aconteça. Pelo contrário, eu acredito que as pessoas vão continuar trabalhando, mesmo que parcialmente, em suas casas, né? E, em terceiro lugar, a gente precisa melhorar os nossos relacionamentos. Porque, do mesmo modo que a gente viveu a história, o crescimento da mídia social para o bem, nós estamos todos juntos aqui. Eu pactuo com o que você pensa, Andréia, que é falta de pessoas. E nós estamos aqui conectados. Então, do mesmo jeito que a mídia social aproximou, ela também afastou muita gente. Hoje a gente assume posições muito antagônicas. Então, o que a gente precisa é melhorar essa parte social. A gente precisa voltar a ser mais humano. A gente ficou muito mecanizado, muito robotizado. A gente precisa melhorar a qualidade no nosso relacionamento. Porque se o ser humano não mudar, nada vai mudar. Todas as mudanças dependem do ser humano. E, para terminar, aqui, para a gente poder manter o nosso tempo dentro da programação, eu gostaria de lembrar de uma história. A Andréia conhece, pelo menos por fotos, assim, a minha família, né? Ela sabe que nós trabalhamos juntos, nós temos negócios. Eu, há quase 30 anos, eu tenho um negócio em casa. A minha empresa, meu escritório é em casa. E a Camila, minha filha mais velha, ela era pequenininha, e enquanto eu trabalhava, ela tinha tudo da Barbie, mas o que ela mais usava era o escritório da Barbie. E ela brincava de escritório enquanto eu ficava brincando, ou quer dizer, eu ficava trabalhando do lado dela. Eu acho que de tanto ela me escutar falando em qualidade, um dia ela chegou para mim e falou: pai, o que é qualidade? E aí eu me vi numa saia justa enorme. Por quê? Como é que você vai explicar o que é qualidade para uma criança de 4, 5 anos? E aí eu olhei para ela e depois de um pouco falei: olha, filha, qualidade é fazer direitinho. E vocês sabem que essa é a frase que eu talvez tenha mais usado nesses quase 30 anos de carreira, 36 anos de carreira na qualidade. Se cada um de nós fizer as coisas direitinho, como nós temos que fazer, tanto como cidadãos, como profissionais, nas nossas casas, limpando as tampas dos banheiros, com certeza a gente vai ter uma chance muito melhor desse pós-Covid. E um dia deve chegar. Mas não é agora. Nós precisamos nos acomodar, não nos acomodar, nós precisamos aprender a viver o nosso agora. E de agora em agora nós vamos chegar nesse pós-Covid. Isso mesmo. Mais uma vez, Andréia, muito obrigado pelo convite. Eu espero ter contribuído com todos e desejo a todos que realmente façam o seu agora, porque a gente tem que mudar. Porque se a gente não mudar, nada vai mudar na vida da gente. Muito obrigado. Imagina, você já volta, você vai voltar no nosso bate-papo. Muito obrigado, Belmiro. Eu queria chamar o Cristiano, né? E o Cristiano é microempresário, então o Cristiano trabalha com a área de tecnologia e eu queria perguntar um pouco, Cristiano, para aquele pequeno que está empreendendo, né? Aquele que... o que ele tem que enxergar realmente, né? Quais são os riscos que ele tem que mitigar? Como resistir a esse Covid? Como perceber na tomada de decisão até onde esse pequeno pode ir, até onde ele não deve ir? E o que você tem percebido do pequeno empresário desses que você tem visto e até de você mesmo, da sua experiência do Covid e das decisões que vocês estão tendo que tomar nesse momento? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu vou iniciar essa pergunta por uma fábula.
da síndrome do sapo. Não sei se todos a conhecem, eu vou tentar resumi-lo, que nada mais é de que quando você pega uma panela e pega de um lago o sapo junto com aquela água e coloca na panela e liga o fogo, você deixa ele ali por um período e ele só fica olhando os cantos da parede. E ele vai se acostumando com aquele ambiente, a água vai aquecendo, até que o sapo morre sem ter tido atitude nenhuma. Se você pegar um outro sapo e jogar nessa mesma água fervida, o sapo automaticamente ele vai ter a autodefesa dele e vai pular para fora daquela panela. Então, por que eu trouxe essa fábula? Porque hoje eu percebo que muitos amigos empresários, eles estão procurando culpados ao invés de procurar soluções. O culpado é o presidente, o culpado é o governo, o culpado é o prefeito, e ele esquece de olhar para dentro de si. Ele esquece de buscar alternativas para realmente tentar sair deste problema, porque nós estamos enfrentando um problema, não é só o individual, é todos estamos vivendo esse momento. A redução de faturamento foi geral, tá? Então, acredito que você precisa realmente focar nisso. Outra dificuldade, outro risco, na verdade, é jogar todas as fichas na hora que você vai pedir crédito no banco. E aí você vai desesperado porque as contas estão chegando e você não está faturando. E aí quando você tem a negativa do banco, você já fica ainda mais desesperado. Então eu acredito que você não tenha que se desesperar neste momento. Você tem que olhar para o futuro, olhar para o momento, buscar parcerias. Tô nervoso, hein, pessoal? Não, tá mandando bem, fica tranquilo. Então, deixa eu voltar aqui. Então, assim, nesse momento em que você vai no banco, busca crédito e não consegue, eu acho que você tem que dar um passo para trás e compartilhar com toda a equipe. Falar, pessoal, nós precisamos de uma solução. E essa solução não é só o dono que vai alcançar ela sozinho. Vão ter que estar todos de mão dadas, unidos. O momento requer muita união, mas não é só a união do dono, a união da equipe, a união dos fornecedores, a união dos clientes, para todos nós sairmos dessa situação. Agora, Cristiano, me diz uma coisa, né? A gente tem visto, né? Você também é diretor aí de uma associação que você ajuda na área comercial e você é bem forte na área comercial, né? O que é fazer venda hoje? Como que nesse sistema remoto a gente consegue ter esse engajamento com essa área comercial? A gente tem que insistir na mesma coisa? A gente troca o produto? O que você percebeu no seu negócio? O que eu percebi? Que as oportunidades, elas existem. Tem muita oportunidade no mercado. Mas voltando à fábula do sapo. Se você olhar só para dentro daquela panela, só para aqueles seus produtos, você não vai achar alternativas. Então, neste momento, você tem que sim olhar para outras oportunidades para agregar para os clientes que você utiliza. A gente alugava muita impressora, vende muito suprimento, e o momento era muita gente querendo trabalhar home office e a oportunidade era locação de notebook. Então, nós agregamos essa solução para o nosso trabalho e começamos a alugar bastante notebook para os clientes. Então, essa foi uma alternativa que nós buscamos. E na esfera de a gente tomar decisão, né? Quando você fala nós, né? Então, quando hoje o pequeno está tendo que tomar uma decisão, como que você percebe? O que ele tem sentido, né? Hoje o microempresário, ele tem medo? É normal ter medo? Pode ter medo? Na verdade, nós todos estamos com medo, mas nós temos que ser fortes. O medo é de todo mundo, né? Eu acho que se você não enfrentar o seu medo, você não vai para lugar nenhum. E o primeiro passo é
dê o primeiro passo. Vai para cima. Não deixe de acreditar. Entende? Com relação às medidas a serem tomadas, eu vou trazer o filme do Tom Hanks, que é o Sully, o herói do Nilo, do rio Hudson. É um filme real que aconteceu, no qual o avião que acabou de decolar, não sei se todos já conhecem ou já conheceram, e teve um problema, e a única solução que tinha pela situação era voltar para o aeroporto. Porém, no momento em que ele viu a distância que estava, ele percebeu que não tinha como voltar para o aeroporto. E aí, o conhecimento adquirido por esse piloto, ele criou uma estratégia naquele momento e tomou a decisão. Mas ele tomou a decisão com base em quê? Com base na caixa preta dele. Todo o conhecimento adquirido ao longo da estrada dele, ao longo da carreira dele. E por que eu trago esse filme, esse conceito? Porque nós, empresários, não começamos hoje. Nunca foi fácil ser empresário. Então, assim, o momento, ele é complicadíssimo. Você estar acomodado é ainda mais complicado. Então, você precisa, nesse momento, olhar para o seu histórico. Lá de quando você começou, como você fazia? Você batia de porta em porta, você ligava para o amigo, você não deixava só na mão da equipe. Você estava inserido naquilo, no dia a dia. Entende? Então, eu acredito que você, neste momento, tem que voltar para os seus históricos para poder sair desse momento, novamente, unido, junto com a equipe. Não deixar passar. Ok. Eu acredito que são esses caminhos. E uma coisa que eu acho que é para já ter feito também, estamos encerrando já, queria agradecer ao Cristiano, mas eu acho que não se esquecer nos canais de venda também das alianças estratégicas. Né, de que a gente não precisa ter todo o know-how sobre tudo, mas você pode ter parceiros comerciais e se unir estrategicamente, que é o que a gente tem feito e tem dado muito certo, né? Então essa comunidade nessas alianças estratégicas te otimizam e faz com que a empresa ela ganhe competências e know-how para poder oferecer outras coisas também, que é onde os pequenos têm ganhado uma escala também. Você já volta também, Cristiano, muito obrigado no momento, até já. Camila, me diz uma coisa, minha querida. Todo mundo hoje está querendo falar. O mundo virou um grande falador. Né? Eu falo que antes a gente tinha uma dificuldade de buscar canais e a informação era escondida. Hoje, ao contrário, tem informação. Como qualificar, como filtrar essa informação num mundo que está tagarela? Porque hoje, com essa tagarelice desse mundo, tem muita gente tendo alguns comportamentos oportunistas com isso, né? E agindo de má fé. Como fazer essa seleção, esse filtro na comunicação? Seja bem-vinda. Primeiramente, boa noite. Obrigada, Andréia, pelo convite. Boa noite. A Andréia já participou diversas vezes comigo aqui na Rádio Brasil e eu falei para ela, hoje estamos aí de papéis trocados. Hoje eu estou sendo entrevistada. Então, obrigada pelo convite. Para os amigos aqui da banca também, boa noite. A todos vocês que estão nos assistindo, obrigada por terem aí separado um tempo numa sexta-feira fria, pelo menos aqui em Campinas está frio, para a gente conversar um pouquinho sobre esse mundo, esse pós-Covid, né? Mas eu acho que algo muito importante que a gente tem que, colocar é que o pós-Covid é o hoje, é o agora, é o que a gente está fazendo agora, né? E quando a gente liga um rádio ou quando a gente coloca em qualquer canal que 24 horas dando notícias, se a gente ficar o dia inteiro vendo isso, a gente vai enlouquecer e vai adoecer, né? Então, a gente precisa filtrar algumas informações. Então, quando a gente pensa aí na palavra comunicação, o que é essa palavra comunicação? Ela vem do latim, que significa comunicare.
partilhar. Então, para a gente partilhar, a gente tem que ter o dom. A gente não vai partilhar. Ninguém aqui, por exemplo, vai partilhar algo com alguém que não sabe, né? A gente tem que ter propriedade para poder falar com alguém. E hoje o que vem acontecendo não é isso. As pessoas tomam posse, falam, bom, então agora eu vou começar a gravar vídeo, eu vou colocar no YouTube, eu vou colocar no Instagram, vou colocar no Facebook, porque alguém vai aí se identificar comigo. É legal? Depende. Depende do seu objetivo. Porque aí o que acontece? Muitas pessoas nesse momento estão inseguras, tristes, angustiadas, estressadas, depressivas, e aí as pessoas que não fazem isso com uma boa vontade, que é o que nós, né, fizemos o juramento de jornalistas, comprometimento com a verdade, com o equilíbrio, os dois lados, tem que ter um bom senso, nunca uma pessoa só está certa. Aí ela acaba se tornando oportunista. Por quê? No momento em que alguém está fragilizado, você vai usar, entre aspas, dessa comunicação para poder atingir alguém. Então, o que eu acho muito importante a gente colocar aqui para vocês é o seguinte: prestem muita atenção em tudo o que vocês assistem, escutam e o que a gente lê no dia a dia. A gente vem sendo bombardeado por informações a todo momento. Se a gente não filtrar e não tiver fontes seguras para falar assim, olha, será que isso é verdade? Porque com certeza alguém aqui conhece ou já caiu em algum golpe que falou, eu não acredito que aquela pessoa caiu naquele golpe. Por quê? Às vezes a pessoa tem um bom coração e ela quer ajudar. Só que a pessoa do outro lado não está com esse objetivo. Então a gente precisa entender o que é essa verdade que muitas vezes a gente busca. Só que às vezes a pessoa que fez o vídeo ou começa a compartilhar aquilo no WhatsApp não fez com essa intenção. Então, assim, que cada dia mais, ainda mais agora, eu acho que todo mundo aqui que vive, né, a gente que vive, eu falo vive porque a gente respira notícia 24 horas. Quantas vezes vocês já não escutaram fake news, fake news, fake news? É a nossa maior batalha nesse ano e agora, nesse período de epidemia. Então, vamos atrás da verdade, ouvir o outro. Às vezes a gente escuta falando assim, mas a pessoa só fica o dia inteiro enfurnada dentro daquele quarto, vendo vídeo. Por quê? Às vezes a pessoa está precisando falar. A pessoa está precisando de alguém que ela possa confiar. E aí, num momento desse, talvez que ela esteja agoniada, ela vai receber um vídeo no celular que ela vai, tudo que está ali preenche e ela cai nesse golpe de que, tudo isso é verdade. Então, a gente precisa sempre procurar a verdade, questionar. Então, assim, eu não sei se algum dos amigos que estão aqui conosco nessa banca já caíram em algum desses golpes de informação e falaram assim, nossa, não acredito, porque acontece, às vezes a gente é enganado. Então, não hesitem em perguntar. E às vezes recebe algum vídeo, por exemplo, quantos agora, né, nessa época de epidemia? Vai pesquisar em sites oficiais, a gente tem esses métodos. E eu vou até contribuir, Camila, não sei se você concorda ou não, mas quando a gente fala de verdade, né, e a gente vai ensinar sobre essa gestão do medo e da verdade, porque você sempre tem o conteúdo, a informação, você tem a verdade de um, a verdade de outro, e o que cabe a você. Então, também de você ter esse filtro, né, de nem tudo que é ideal para o outro, o que é uma verdade absoluta escrita, não, é a sua verdade, né? Então, eu não sei, eu acho que vocês lidam todo dia com isso, mas às vezes as pessoas querem sentenças prontas e soluções milagrosas, né? Né, tem que tomar muito cuidado porque quando isso vem, o santo desconfia, né? Então, talvez fazer esse filtro, quando você usou agora a palavra da verdade, né? Mas buscar a sua própria verdade também, né? Você ter essa informação, mas a informação como um meio e o fim ser a sua decisão, né? Sim, até porque não existe milagre, né? Às vezes a gente vê algum vídeo e a pessoa fala assim, você que tá me vendo aqui agora, aí a pessoa fala, é pra mim que ele tá falando. E às vezes não é bem assim, a pessoa está pegando ali a sua fragilidade para transformar. É terrível a gente saber que existem pessoas oportunistas nesse mundo, mas existem. Então, nunca a gente foi tão bombardeado de informações 24 horas. Então, que a gente preste atenção. Às vezes você tem a sua verdade, o outro tem a verdade. Então, vamos conversar, vamos tentar dialogar e ouvir o que as pessoas querem nos falar também.
Porque eu acho que, assim, ninguém está 100% certo, ninguém está 100% errado. E se as pessoas ouvissem, se as pessoas parassem e falassem, bom, agora você, posso falar? Posso conversar? Porque senão a gente só suga, a gente é sugado o tempo inteiro. Então, se a gente conseguisse ser ouvido também e ir atrás de informação. Tem gente que, às vezes, eu tenho amigos que já caíram em golpes que falam para mim, eu fiquei com vergonha de perguntar e ir atrás de alguém. É verdade isso aqui? Não tenham vergonha. A gente tem que questionar, sim, porque às vezes é nesse medo e nessa vergonha que o golpe vem e as pessoas acabam se aproveitando disso. É isso mesmo. Camila, muito obrigada. Logo, logo você volta. Leandro, primeiro eu queria agradecer por você estar aí conosco também. Leandro, me diz uma coisa. A TI virou o salvador da pátria, né? Ou ele virou o super-herói, ou virou o grande vilão dessa história como um todo, é o que a gente vê, né? Ou ele está nesse embate dos dois. E as pessoas ou falam, eu não sei fazer, e a tecnologia não está próxima a mim, ou ela fala... Não ajuda, né? Não ajuda, né? Nesse novo normal, o que a gente espera? O que a gente pode esperar da tecnologia ou não? E que comportamento dessa tecnologia a gente tem que entender para conviver com esse novo normal? Bom, primeiro, boa noite a todos. Te agradeço aí pelas palavras que você falou no início. Também considero bastante o Fábio, você e toda a família. Realmente, a tecnologia ela existe hoje para facilitar a nossa vida, né? Embora muitas vezes na prática isso não aconteça, né? Mas assim, no momento de crise, né? No momento que a gente se vê assim com um problema grave, como é o que acontece hoje com a pandemia, né? Normalmente as pessoas elas conseguem se desenvolver mais rapidamente, né? E com a tecnologia a gente consegue atingir esses graus de desenvolvimento de uma forma mais assertiva, né? De uma maneira plena, né? Então o que acontece muito hoje é que tem tecnologias acessíveis, existem tecnologias gratuitas, mas as pessoas muitas vezes elas esperam da TI ou das tecnologias algo que pronto, né? Como se a tecnologia fosse resolver de forma plena os problemas. Então assim, não posso ir para a aula, por exemplo, que aconteceu muito, né, nessa pandemia, né? Precisava retomar o ensino e de uma maneira rápida só que assim, o pessoal teve que aprender, né? Ninguém sabia como ficar online e interagir com crianças de 3, 4, 5, 6 anos de uma maneira satisfatória. Então, a tecnologia ela existe, mas o que tem nas pessoas muitas vezes é essa trava por achar que a tecnologia ela vai ser plenamente, que a tecnologia vai atender ela plenamente, né? Então precisa de um conhecimento um pouquinho, não muito amplo, não precisa ser um técnico, mas as pessoas têm que ser um pouco mais didáticas, né? A juventude de hoje, né? Eu vejo pela minha filha mesmo, que tem 12 anos, a facilidade com que ela lida com as coisas. Então, por exemplo, a aula dela retomou agora no começo desse mês, com tudo online, e ela já estava lá. Quando eu cheguei pela manhã, eu falei, olha, deixa eu te ajudar. Ela falou, não, tá tudo certo, eu tô aqui, já conectei, já tô vendo a professora. Então, assim, não é difícil, é você olhar um pouquinho, as tecnologias às vezes são bem intuitivas, né? Então, por exemplo, hoje quando a gente vê um aplicativo iFood, né, é intuitivo, você abre o aplicativo, já fala o seu endereço, os lugares que você costuma comer, você quer pedir o quê? Quando você vê, você já concluiu a transação, a comida chegou na porta da sua casa. A mesma coisa acontece com outras tecnologias, então Agora, não é diz difícil. uma coisa, mas diz uma coisa para mim que eu acho que está gerando uma confusão grande. Vamos ver se você me ajuda. As pessoas têm colocado como vilão ou como salvador a tecnologia, mas todo mundo precisa entender 100% de tecnologia? Não existe a diferença entre os papéis de quem é o profissional de TI e do usuário, que às vezes as pessoas sofrem e não estão entendendo que às vezes não é aquele papel que ele deveria ter, né? E que ele poderia ter ajuda, de repente, de um especialista e ter o papel
papel de usuário sem problema nenhum, né? Você tem visto isso? Você percebe isso ou não? Porque às vezes as pessoas entram em pânico por conta da tecnologia, se afastam de algumas oportunidades por conta de não ter acessibilidade, né? De não conseguir. O que eu vejo hoje, de fato, é realmente um pouco mais de receio das pessoas com a tecnologia. Eu falo porque, assim, existe um lema que a gente fala que reunião de família, quando chega alguém de tecnologia, o pessoal já começa, meu celular tá travando, meu... Então, nesses ambientes a gente costuma ver. O pessoal mistifica muito a tecnologia. Então, assim, não é nada complicado. Tanto que quando você pega algo para demonstrar para uma pessoa, vamos dizer, leiga, né, que não entende muito de tecnologia, e ela vê quão fácil é, a primeira coisa que ela fala para você é, nossa, só isso? Só isso. Então, assim, muitas vezes existe uma trava na própria pessoa de que a tecnologia é complicada, né? E é fácil de você saber quando precisa de um profissional ou não. Se você iniciou sua atividade ali com alguma tecnologia, seja um smartphone, seja uma conexão remota, que hoje está sendo muito utilizada, ou um próprio ferramenta para reuniões, faltou o conhecimento, assim, se você leu tudo que estava sendo pedido ali, fez tudo que precisava fazer, não conseguiu, aí exatamente você vai ter que procurar um profissional. E antes de terminar o seu tempo, deixa eu tirar uma palhinha, uma casquinha de você. E o varejo, muda ou não? O que vai acontecer com o varejo? O varejo já tem mudado bastante, viu? Só o fato de você colocar um pessoal administrativo em home office já é uma grande evolução, né? A gente, há meses atrás, nunca imaginou que isso fosse possível, né? Então, hoje você ter departamentos como contas a pagar, departamentos como contabilidade, controladoria, todos remotos, né? De forma trabalhando em home office, já é uma grande evolução, né? Fora as ações que nós temos feito nas unidades, né? Para poder transformar o varejo, por exemplo, o e-commerce acelerou, né, a transformação nessa questão, né? A gente já tinha projeto, por exemplo, para esse ano, para alavancar o e-commerce, e isso potencializou, né, de uma maneira assim absurda. Então, muita coisa sendo transformada aí por causa desse advento aí. Acabaram de escrever aqui o que era antes tendência, hoje é realidade, né? A Cristiane Exatamente. escreveu. Agora, se a gente pensar no varejo também, as pessoas, você acredita que elas vão deixar de consumir ou vão mudar os seus hábitos? O que você tem visto no varejo, Leandro? Eu tenho visto que as pessoas continuam consumindo, né, de uma maneira mais consciente agora, né? Falando de, por exemplo, e-commerce mesmo, o que a gente percebe é que não houve uma diminuição, né, no consumo, mas houve uma readequação, né? Porque muitas famílias, principalmente de classe C, né, têm diminuído a renda, né? Então, o varejo tem começado, assim, tem indícios dessa falta de dinheiro na economia. Mas a utilização no dia a dia das tecnologias continua sendo bem vistas, né? Lá no varejo onde a gente atua, na região do Alto Tietê, tanto a rede que eu participo quanto outras redes têm se mostrado muito favoráveis a essas tecnologias, né? Isso potencializou também a entrada de outros varejos, né? Sim. E você sabe que tem uma história interessante, depois, antes de fazer a troca, talvez o Cristiano possa compartilhar. Há um tempo atrás a gente tentou fazer ali o Cristiano tem uma parte de tecnologia voltada ao varejo também, né? E a gente estava fazendo a parte de cartazeamento digital, tudo, e em alguns lugares nós tínhamos bloqueio de como inserir, porque as pessoas tinham medo da tecnologia, e se você trocasse todos os tabloides e tudo por tecnologia, nós baixaríamos, os estudos diziam que a gente também baixaria o consumo, então isso ia ter que ser feito de uma forma paliativa, e isso na época que a gente fez o estudo com a empresa do Cristiano, que foi, ou seja, ele até tem colocado, mas até colocado em passos, de repente, menores, culturalmente pelo hábito e do consumidor, mas essa coisa da tecnologia, e eu lembro que quando ele me mostrou a tecnologia, eu achei super legal, eu falei, nossa, agora trocou, fez, mas assustava o consumidor, a gente não poderia inserir
do jeito que a gente faria aquele cartazeamento digital, que nós baixaríamos o consumo, ou seja, a gente afastaria o consumidor do varejo. Isso foi uma coisa interessante quando a gente foi estudar, depois o Cristiano comenta. Legal, é uma coisa, é uma realidade mesmo, acontece isso, lá também acontece, quando a gente foi implantar self-checkout também aconteceu isso, alguns feedbacks de clientes também com um pensamento similar a esse, mas é uma realidade e depois eles acabam entendendo como funciona na verdade. É legal. Então, obrigado. Você também já Obrigado volta, não vai embora não, Valeu. Daqui a pouco você volta. Eu queria chamar agora para a roda do bem a Renice, uma pessoa assim, inspiradora em gestão de pessoas, né? Tranquila demais, né? Eu falo, essa menina ela deve fazer meditação o dia inteiro, não é possível. Ou é muito bem nescida, não sei o que acontece. Mas, Renice, o que você acha que vai mudar na gestão de pessoas, nas contratações, para essa nova era? Quais vão ser as competências e as skills que realmente vão ser importantes para a gente se manter no mercado? Vai mudar a nível de contratação as necessidades que as pessoas estão tendo? O que você tem percebido no mercado com relação a isso? Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Gratidão, Andréia, pelo convite, pelas palavras de apresentação. Não sou tão calma assim, né? Mas me controlo bem. Eu tenho visto, Andréia, né? Acho que um bom ponto para a gente começar a falar do que o mercado vai exigir com essa pós-Covid, né? Não dá para a gente poder falar em mercado sem a gente parar para pensar o quanto a gente mudou rapidamente. Eu acredito que as últimas gerações nunca viram uma mudança, né, de produção tão rápida como a gente teve aí nas últimas semanas. É claro que se a gente, no confinamento, teve que avaliar as nossas vidas, reconhecer privilégios, ressignificar a relação do nosso tempo no trabalho, nosso tempo com a família e ainda assim trabalhar, obviamente que isso tudo impacta as relações de trabalho, impacta o que você vai oferecer para o seu empregador ou o que você vai oferecer como um profissional autônomo e aquilo também que as organizações vão precisar de você. Mas bilhões de pessoas no mundo estão vivendo essa mesma situação que a gente. Então, não é um privilégio do nosso país, não é um privilégio da nossa cidade, né? A gente está nesse cenário. E as fronteiras, elas vão se expandindo. Posso dizer hoje que a gente tem reconhecido a intimidade das pessoas, né? Então, à medida que a gente mantém os nossos relacionamentos, mesmo remotamente, conhecendo a casa das pessoas, o dia a dia delas, a dinâmica familiar, isso vai se aproximando. Então, a gente está em um momento que Pessoal, nunca... por favor, quem não estiver falando, eu vou pedir só para deixar o microfone no silencioso, por favor. Obrigada, pessoal. Nós nunca estivemos com o tema pessoas tão em alta, né? Se o foco inicialmente era saúde física, né, e o bem-estar, e depois a gente foi percebendo que ao longo dessas semanas, outras questões surgiram, né, relacionadas ao emprego, relacionadas à segurança no trabalho, à saúde mental e principalmente às competências socioemocionais. E à medida que o trabalho muda, provavelmente, funções mudam, capacidades, habilidades tecnológicas, a cultura das empresas, tudo isso é influenciado, né? Eu gosto de dizer que os hábitos e as habilidades que a gente tem aprendido, mesmo que forçadamente nesse momento, elas são para a nossa vida, né? A gente vai carregar isso para sempre. E o que é o líder desse novo normal, Renice? Esses gestores, o que é liderar hoje nesse novo normal? A liderança, André, ela é o que vai mover aí os colaboradores, né? Se a gente for focar em competência socioemocional ou soft skills, como a gente está pensando, aquelas que vão nos ajudar nos relacionamentos, a gente vai falar muito em relação à importância do constante aprendizado, você está aberto para isso, e isso ele não serve só para o líder, né? O hábito que a gente vai ter de leitura, e aí eu gostei bastante das palavras da Camila, né? E também tiveram comentários, qual é a curadoria que a gente vai fazer sobre aquilo que a gente está lendo,
você poder exercitar a sua musculatura diária de resiliência, como que você vai enfrentar tudo isso. A liderança, principalmente baseada na coragem, coragem para arriscar, coragem para ter conversas difíceis, coragem para enfrentar esse novo normal. Uma atitude mental progressiva, porque você vai viver, como o Belmiro comentou, uma dificuldade, um agora, a todo momento, diferente daquilo que você tem carregado aí na sua bagagem, e aprender, inclusive, e principalmente com os nossos erros, né? Eu gosto muito de uma frase que fala que o quanto é importante, principalmente para o líder em relação à sua equipe, trazer uma sensação de alegria e felicidade no trabalho. Se essa questão de felicidade há um tempo atrás era piegas, hoje a gente tem uma ciência que fala disso. E isso tem sido trabalhado muito em organizações. O quanto que a gente prepara os nossos colaboradores para que eles se tornem flexíveis, para que eles tenham capacidade de resposta, para que eles consigam alternar, ter pensamento crítico e resolução de problemas daquilo que a gente não vai controlar. Né? E antes de você encerrar, eu queria que você falasse algumas palavras sobre o desemprego. Né? Aqui eu estou vendo, tem algumas pessoas que estão fora do mercado. Como que você encara essa palavra hoje? Né? Existe só uma forma? Tem como a gente fazer diferente, conquistar algo? Como você vê esse alto desemprego hoje? Eu acho que primeiro, quando a gente pensa em crise, a gente precisa reconhecê-la para poder atuar sobre ela. Né? Apesar da gente estar com o mercado restrito, aí muitas empresas sendo fechadas, muitos trabalhos sendo reduzidos e a diminuição de oferta, nunca foi tão fácil a gente desenvolver habilidades. Mas eu vejo que as pessoas têm buscado o seu propósito. Né? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso reconhecer o meu propósito? Como é que eu emprego na minha curva S? Né? Provavelmente os locais de trabalho vão mudar, com certeza as habilidades serão outros, mas você tem possibilidade de encontrar de fato aquilo que te move. E como é que você consegue? Como o Leandro comentou, se a forma da gente pedir comida e de se relacionar é diferente, com certeza a gente tem novas possibilidades para reconhecer as dificuldades que a gente tem e como que a partir daquilo que a gente acredita como propósito, a partir daquilo que eu acredito como missão e as minhas qualificações, eu posso empregar nesse novo mundo. Né? Tem um estudo da McKinsey que fala que a gente vai aumentar 26% as habilidades, a prevalência das habilidades até 2030. Então, cada um de nós, né, temos uma centelha divina. Então, cada um de nós tem muito a oferecer, né? Não só pela história que nós construímos até aqui, mas principalmente daquilo que a gente é feito, né? E como a gente vai encarar essa crise daqui para frente. E tem uma palavra, essencialidade, né? Eu trabalho com carreira há bastante tempo, eu tenho falado muito, hoje tive uma conversa aí com um cliente à tarde e falando, olha, nem sempre o que você vai querer buscar nesse momento é o que você vai encontrar, mas existem outras formas de você atingir o que você quer. Então, cada vez mais hoje, eu não sei, você também é uma pessoa bem de mercado, que recruta, que faz contratação, mas o talento vai estar mais em evidência e muitas pessoas não sabem reconhecer o seu talento. E a forma de oferecer esse talento também vai ser diferente do que era, de repente, em outros tempos. Então, eu vejo que o que seria um pouco mais lento, e a gente já vinha falando, vai acontecer em 5, 10 anos, é o hoje, né? Então, é a hora, talvez, de pensar que talvez esse novo normal ou esse presente, ele veio para ficar. E essa forma de se projetar também, o que eu tenho percebido, ela mudou também a forma de você enxergar o mercado, de você se oferecer para o mercado ou até o que você oferece, né? Exatamente, eu acho que tem um ponto que é bem importante, André, que são, apesar das competências socioemocionais estarem em evidência, algumas competências técnicas, como a Camila comentou, acredito que a sua habilidade em relação a marketing digital e social é muito importante, a análise de dados é muito importante e você buscar ser um profissional híbrido, que sabe olhar para o seu negócio, que consegue olhar para o negócio em que você está ou para o negócio que você gostaria de imprimir daqui para frente. Afinal de contas, os negócios vão continuar, né, de uma outra forma e a nossa vida também continua.
E precisando de pessoas num outro formato também, né? Então eu vejo agora que nesse meio, esses dias mesmo eu fui recrutada aí para fazer umas seleções e dizendo assim, olha, as pessoas não estão se adaptando, então eu preciso de pessoas nesse perfil. Então entender que hoje ou a gente realmente vai se reposicionar e se reciclar, e não tem tempo para isso. Então, Belmiro, uma vez, ele sempre fala isso, né? Eu acho que a vida dele é isso, trocar o carro, apesar dele falar em qualidade, mas é trocar o pneu com o carro andando sempre. E eu acho que a situação nos colocou nessa situação, né? De você não ter tempo mais para ser quem você era. E agora o que o mercado precisa que você seja. Na minha opinião, é bem isso agora. Mas obrigado, Reni, você já volta, tá bom? Obrigada. Giovana, minha amiga chique. Pronto. Minha querida, o que vai acontecer com esse mercado? Você que estuda tanto o mercado, você que é uma consultora aí de grandes empresas, está em grandes faculdades, em cadeiras. O mercado acabou? Não volta mais, Giovana? O que acontece? A gente pode, sei lá, ir para outro planeta e fazer um Big Bang? O que a gente faz? Então, na verdade, Andréa, nunca teve tantas oportunidades. Né? O choque que a gente está tendo é porque a gente não prestou atenção nas tendências que vinham se mostrando nos últimos 5 anos. Quando a gente fala dessa explosão de venda online, de transformação digital, tanto para pequenas e médias empresas ou para grandes empresas, já era um assunto que a gente vinha discutindo. O mercado não acabou, a venda online não será 100%, até porque quando a gente estuda mercado, quando a gente estuda negócios, a gente percebe que as tecnologias elas andam juntas durante muito tempo. Então, a venda online ela vai compartilhar com a venda offline. O que o cliente tem que entender, o que a empresa tem que entender é que todas as organizações vão precisar ter os 2 canais. E quem vai escolher por onde vai comprar é o cliente, né? Não tem, vai cair a venda, vai cair o consumo será mais consciente. A gente já vinha com uma expectativa de queda de consumo, considerando a economia compartilhada, né? Situações como o Uber, o Blá 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 e todas as outras aplicativos de economia compartilhada já reduziam o consumo muito antes dessa pandemia. Então, o mercado não acabou. É o momento, principalmente das pequenas e médias empresas, prestarem mais atenção na transformação digital. O uso da tecnologia é fundamental, mas principalmente o que eu chamo a atenção das organizações que têm me procurado, a primeira pergunta que eu estou fazendo o negócio que você tem é perene? Né? Porque é o momento, inclusive, de perguntar se o seu negócio vai continuar existindo. Se ele vai continuar existindo nos próximos 5, 10 anos, eu vou ter que ter quais canais para atender o cliente, né? Porque o cliente vai voltar... Se ele é essencial também, né, Gi, né? Será que é legal você explicar o que é perene, né? Porque hoje a gente vai falar muito no mercado das empresas, ele é essencial para o outro, né? Ele faz a diferença, né? Exatamente. Eu acho que a grande mudança no mundo dos negócios que a gente vai ter depois da pandemia, ou já está tendo, Andréa, é uma questão que parece óbvia, mas que não é tão tranquila no dia a dia. Pergunta para o seu cliente o que ele acha do seu produto e do seu serviço. Pergunta para o seu cliente qual a percepção de valor, ou seja, o que ele enxerga de bom para continuar comprando o seu produto ou seu serviço. Se o seu cliente disser, ok, eu tenho uma percepção de valor, eu gosto do seu produto, eu gosto do seu serviço, por qual canal você quer comprar? Pelo online ou pelo offline? Entender melhor o cliente. Eu acho que o que pegou de surpresa foi um pouco de descrédito em relação ao avanço desses movimentos de tecnologia que o mercado já estava tendo. A gente vê, não são só as pequenas empresas, a gente vê uma Via Varejo, por exemplo, virar um canal online em 2 semanas, né, para garantir 90% da compra online. Então, a pandemia teve a oportunidade de trazer o que aconteceria daqui 5 anos em 5 semanas. Mas, assim, o mercado absolutamente não acabou. A forma de vender é que vai mudar. A gente precisa prestar bastante atenção numa tendência que está chegando, que é vender por redes sociais, que é o social selling, que a gente está falando. Cada vez mais, principalmente as pequenas e médias empresas, precisam entender que a sua área comercial tem que usar tecnologia, até para redução de custos fixos, né? Não faz sentido você ter uma equipe de 15 vendedores, 20 vendedores dentro da sua empresa, eles podem trabalhar das suas casas, e você pode ter um aplicativo que faça a união entre o cliente e a tua organização.
Então, a forma de vender não vai ser mais a mesma tradicional, Andréa. A gente vai ter que se adequar a processos que possam reduzir os custos fixos, mas que principalmente possam atender a perspectiva do cliente. A Jussara está perguntando para você, Gi, qual é a previsão para o setor de restaurante e turismo? Você tem lido alguma coisa sobre isso? O que você acha que vai acontecer nesse segmento? Saiu um estudo sobre fast food e setor de alimentação a semana passada, que prevê uma redução apenas de 10% em relação ao consumo do ano passado. Então, não é absolutamente nada tão desastroso, né? Tão preocupante. Em relação ao turismo, Andréa, apesar de todas as tendências mostrarem queda, não é o que está acontecendo, por exemplo, com as pousadas em Campos do Jordão. Se você ligar em Campos do Jordão hoje e tentar uma vaga numa pousada para julho, muitas pousadas elas estão completamente lotadas. Porque a gente está esquecendo de pensar, e você entende muito melhor disso do que eu, que nós somos pessoas e que a gente vai voltar a um padrão de normalidade em relação a relacionamento, a viagem, a turismo, de uma forma cumprindo alguns protocolos, né, evidentemente de saúde, mas a gente vai ir voltando ao mercado. Eu não acredito nessa queda brusca de consumo. Os países que estão se recuperando, como na Ásia, na Europa, já estão tendo uma busca normal de faturamento. O que a gente precisa entender enquanto pequena e média empresa ou grande empresa não dá para eu desconsiderar as tendências que vão passando na nossa frente. Muitas empresas estão passando o que estão passando por desacreditar no comércio eletrônico, por desacreditar no produto digital, por desacreditar na mudança do novo consumidor. E a gente vai ter um novo consumidor. Esse é o ponto central que a gente tem que pensar em relação ao negócio. O consumidor não vai ser mais igual. Só para a gente ter um número, né? O comércio eletrônico vendeu no Brasil, ano passado, 79 bilhões de reais. 1% desse valor significava varejo. A gente tem um representante de varejo hoje na sala, né? Mas esse ano indica vender 25% mais com a participação de 12% do varejo. E quando eu estou falando varejo, eu estou falando de todo tipo de varejo, desde lojas de sapato até o supermercado. Então, é um mar de oportunidades. A gente só precisa ter serenidade para olhar para o nosso negócio e repensá-lo. E uma coisa também que a gente precisa ter em conta, a gente já sofreu outras crises. É um pouco de serenidade. A gente já teve no Brasil inflação de 500% ao ano, 4 planos econômicos no espaço de 2 anos, a gente já teve troca, já teve impeachment e a gente resistiu. É claro que a pandemia é um evento diferente, mas a gente tem que olhar para frente, porque se a gente parar e ficar pensando no que passou, de novo, as tendências vão passar pelas suas empresas e a gente não vai enxergar. Então, eu estou muito otimista no sentido de que haverá uma reeducação do mercado, sim, mas, assim, eu queria falar para todo mundo que o mundo não acabou. As compras online não serão 100%, pessoal. Elas vão se equilibrar com as compras offline. O comportamento do consumidor foi alterado. A gente vai ter que aprender ainda, porque como eu esqueci do nome da jornalista. Camila falou uma coisa muito importante. Fake news é um pesadelo na vida hoje dos negócios, né? Parece que o mundo vai desabar. A Disneylândia já vai abrir seus parques daqui 2 semanas. O negócio não desmanchou. A única coisa que vai ser suspensa são as paradas. Então, e assim, Andréa, não está acontecendo nada do ponto de vista de negócio no Brasil que já não estivesse sendo estudado, que já não estivesse sendo visto nos últimos 5 anos. Não há um fenômeno novo para a gente dizer, nossa, a pandemia trouxe esse fenômeno. Não, a pandemia apenas acelerou processos que já estavam caminhando. E agora eu acho que é importante para o pequeno e médio empreendedor ele entender o seguinte, não ser tão cético, ou seja, olhar um pouco mais os caminhos, né? Eu fiz uma palestra no início do ano e um senhor me disse uma coisa que eu parei e fiquei refletindo muito. Ele tinha 89 anos, ele parou e falou, filha, o melhor ensinamento do mundo dos negócios é não subestime nada do que está acontecendo ao seu redor. Não subestime nenhum concorrente pequeno, não subestime tendência,
porque quando a gente fecha os olhos para as tendências e para os movimentos, acontece o que aconteceu com a pandemia. Empresas fecham, né? Empresas encerram seus negócios, as empresas ficam desesperadas. Então, estou super otimista, eu tenho trabalhado muito, e a gente vai continuar vivendo e vai ter só que repensar os nossos modelos. Obrigada, Giovana. Eu gostaria de abrir, antes de chamar os palestrantes de novo, para a gente, que eu queria ter ainda uma palavra deles, mas eu estou aqui vigiando o horário para depois ninguém brigar comigo. Queria abrir para dúvidas antes, pessoal. Agora eu queria que vocês realmente todos abrissem os microfones, dessem suas opiniões, falassem com só numa certa ordem aí, mas que vocês pudessem participar e questioná-los ou até contribuir com alguma coisa aí com a gente, com o que vocês ouviram, com a realidade de vocês. Então a gente tem aí uns 15 minutos para trocar um pouco realmente dessas experiências com os nossos palestrantes aí. O Leon quer falar? Pode falar, Leon, seja bem-vindo. Muito obrigado, Camila. Muito rápido, adorei as 4 colocações que até agora têm sido feitas. E eu concordo plena e absolutamente, especialmente com o que colocou Giovana na sua última colocação e Renice sobre capital humano. O nosso varejo, obviamente, não acabará, o varejo físico se manterá, principalmente porque as pessoas não vão poder perder aquilo que significa a sensação, a agradabilidade da compra. Particularmente para o caso do varejo alimentar, tem muito a ver com perecíveis. E a parte de perecíveis precisa, tem uma parte de lazer, ir a comprar, olhar para as frutas, pegar o cheiro, entender a textura, ver a frescura da carne, entender o peixe, até que efetivamente tenha uma cultura e um costume para que as pessoas pudessem ter a confiança com o fornecedor ou a loja que le vai fornecer. A outra parte, em quanto a recurso humano, que queria colocar, é que, assim como Renice colocou todo, que seria uma nova liderança para o novo normal, nós temos que considerar que as competências que estão sujeitas pela inteligência emocional vão ter que ser muito, muito bem trabalhadas em toda a cascata de liderança. Começa, obviamente, pelo primeiro escalão do organograma, mas ela tem que descer. Por quê? Porque agora vai ter muita autogestão. Nós vamos ter que poder liderar à distância, assim como foi colocado que nossas equipes comerciais vão ter que negociar de maneira virtual. Igualmente, vamos ter que saber liderar uma parte dos times estando em campo, porque não tem como substituir a pessoa que corta carne e que atende o delivery, assim como a pessoa que negocia, comercializa, que está no escritório central, hoje fisicamente, ou estava antes de março, e agora vai ficar em casa. Então, temos para mim 2 pontos muito principais. E o terceiro ponto que eu gostaria de entender, junto com a equipe de informática, foi muito bem colocado também, é que informática, recurso humano e logística, para mim vão ser os 3 temas de maior investimento daqui para frente, pelo menos nos próximos 3 anos. A gente tem que pegar nas análises do comitê executivo e nas análises estratégicas que a gente tem para 1, 2 e 3 anos, a gente precisa colocar orçamento muito forte para a transformação digital, para tudo aquilo que tem a ver com informática e com tecnologia, ir para ao máximo possível que o cliente tenha nessa conjunção entre físico e digital e que se sinta totalmente atendido através da tecnologia e daquilo que especificamente ele tem como expectativa. E junto com recurso humano, termos as competências, habilidades para que as pessoas pudessem realmente formar parte desse novo time diferenciado com competências e habilidades dedicadas a atender clientes com essa nova maneira de fazer negócio. Mas não irá acabar. Definitivamente manteremos isso. Muito bom ouvir isso de você, Leon, porque o Leon é um profissional do varejo aí, de grande varejo, né? E eu vi ele e falar, porque a gente tem ouvido muita bobagem também que vem alarmando, né? Realmente é uma crise, é uma fase, mas não dá para dizer, gente, se exterminem, né? Se matem que nada vai mais acontecer. Excelente, Leon. Até porque foi colocado também allí a classe C e a classe D não tem toda essa possibilidade de estar o tempo todo comprando por delivery ou esperar a entrega, etc. Sendo o volume que estaria colocado em muitíssimas das vizinhanças e proximidades do varejo principal alimentar, as pessoas vão a ir a comprar fisicamente. As feiras continuarão existindo. Olhem para Maranhão. Se liberou o lockdown e já está igual que antes. Sim. Então, sejamos objetivos nisso. Obrigado.
Obrigada, Leon. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário, contribuir? David, por favor. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigado por estarem aqui. É muito legal estar aqui, de verdade. Acho que é um lugar de aprendizado muito massa. O Leon falou uma coisa que eu acho muito interessante. Assim, eu acho que pode ser uma pergunta, mas é também uma observação. Eu acredito que a capacidade de sair de uma crise ela é baseada em inovação. Pelo menos é o que eu entendi estudando design. E a gente só consegue inovar quando a gente estuda alguma coisa com profundidade. Aí sim a gente é capaz de produzir inovação. Vocês acreditam que a gente pode receber aí no pós-Covid um bom impacto na educação no Brasil? Renice, quem responde? Posso falar. Eu acredito que a inovação, ela com certeza é um fator bem importante, mas acredito que quando a gente fala de educação e no Brasil, ela não é a única decisão, o único ponto que vai ajudar a gente a mudar esse cenário, né? Acho que além da gente investir em inovação, a gente tem uma questão aí social que impacta, né? Acredito, eu não me lembro quem dos meus colegas aí que falou hoje à noite também comentou isso, né? Acredito que foi o Cristiano que comentou que a população, nem todo mundo, né, tem acesso aí a essa inovação, ou às vezes não tem acesso nem ao que é básico, né? Eu acho que a inovação ela é fundamental para que a gente tenha um outro cenário. Afinal de contas, eu também acredito que a educação ela não será a mesma, né? Não acredito que a gente concordo com a Giovana, que a gente não vai mudar 100% para um online, mas o que eu tenho percebido, principalmente do ponto de vista de escolas do ensino superior, é que a gente está caminhando aí para um modelo blended, que é metade presencial, uma parte presencial e uma parte online, né? Mas em se tratando do país, do Brasil, eu não acho que só essa inovação ela vai conseguir transformar o cenário em educação. Acho que a gente precisa de um grande investimento em políticas públicas, um grande investimento em relação ao Ministério cultural, né? E é cultural também, né, Renice? A educação tem que começar na educação básica, né? Exatamente. Mas sim, eu concordo com você, David. Inovação é um ponto fundamental para um pequeno recorte aí que vai poder usufruir desse cenário, né, de transformação digital, como comentou o Leon. Não sei se eu respondi sua pergunta. Alguém gostaria de fazer? O Juarez gostaria de fazer uma colocação? Vocês me ouvem? Sim. Sim. Tá. Parabéns, Andréia, pela sua iniciativa e demais componentes aí que estão participando da banca. Cristiano, um abraço a você, meu amigo, diretor lá da CIAS. Muito oportuna todas as colocações, parabéns a todos. Fiz uma série de anotações aqui, que é uma realidade mesmo. Mas eu gostaria de falar sobre serenidade, né? Alguém falou aí bastante sobre serenidade. Acho que esse momento é para olhar para essa palavra, serenidade. Isso faz com que a gente, através da serenidade, tenha um pouco mais de concentração e busque conhecer. Já vem acontecendo isso, né, ao longo desses 60, 50 dias aí. Conhecer um pouco mais, principalmente os pequenos e médios, conhecer mais a cadeia do seu negócio. Porque às vezes a gente deixa de observar toda a cadeia e ao retomar você percebe que muitas coisas escaparam e estão escapando pelos seus dedos, né? Então é a continuidade de olhar e conhecer bem, rever a cadeia dos seus negócios, por menor que seja, e assumir a rédea do seu negócio, qualquer segmento, porque a gente sempre espera alguém tomar a decisão por nós. É comum, às vezes, o pequeno ter esse hábito, né? Alguém orienta, ou seja um político, seja uma prefeitura, seja um amigo, mas ele não assume. Então, os profissionais, os pequenos empresários, estão começando, né, a assumir as rédeas do seu negócio, tomar a decisão para que ele assuma realmente. Eu acho que isso faz com que cresça todo o seu negócio, né? Redução e ajuste de custos, muitos, né?
tem que passar por isso. Esse novo normal, né, passa por ajuste de custos, né, e redução, inclusive. E muitos hábitos, às vezes hábitos pessoais mesmo, familiares, né? E tem uma coisa que a gente procura orientar muito, separar o CPF do CNPJ. Porque os pequenos, às vezes, não têm esse costume, e eles misturam, né? Ficam juntos e misturados. E aí se torna cada vez mais difícil. Este é o momento. Então, tem muitos pequenos que têm feito isso. São coisas simples. Quanto tempo se fala isso? Mas o momento é separar o CPF, o CNPJ, para ele ter clareza do teu negócio. Aí ele pode entender melhor a cadeia, a margem de rentabilidade de cada produto ou cada serviço, né? E ter muita resiliência, né? E também focar na tecnologia. A tecnologia é cada vez mais presente, independente do tamanho do teu negócio e do teu segmento. Prestar muita atenção na organização como um todo, né? E tornar nesse momento o dia bem produtivo. Eu acho que com foco, determinação. Eu acho que esse é o momento que eu poderia estar colocando para vocês diante de tudo que eu ouvi. Muito obrigado, Juarez, pela contribuição. Alguém mais, pessoal, gostaria de falar alguma coisa, comentar? Alguém mais? Rogério, por favor, pode falar. Rapidamente aí, concordo em gênero do número de grau que a Giovana colocou em relação à antecipação de toda a tecnologia de anos aí, né? Mas também eu vejo um ponto importante também, que é a antecipação daquelas empresas mal administradas, mal conduzidas, né? Onde o empresário, usando até palavras assim, não estava nem aí com o seu consumidor, né? Então você vê alguns se aproveitando da situação, por exemplo, colocando que fechou, né, a empresa por causa da pandemia, mas você vai pegar um histórico, por exemplo, só o cliente falando mal, atendimento mal, enfim, mal, ele não se importava realmente com o mercado que ali estava. Não sei se porque ele era volumoso, então o pouco que entrava, né, agora secou. E um negócio importante também que eu vejo, antigamente não, meses atrás, né? Aquele empresário que se preparava, que buscava informação, que estava sempre estudando, sempre você se deparava no mercado, se depara, acredito eu ainda, com questões mesmo assim. Você estudou, você tem o seu preço, você tem o seu valor, aí você tinha que concorrer com aquelas empresas que usavam de situações vamos dizer assim, de mercado para poder denegrir de repente o seu produto, porque tem quem faz mais barato, vamos dizer assim, né? E aí eu vejo que estamos realmente na separação do joio e do trigo, né? As empresas que tem uma saúde, que estava se preocupando com antes até de tudo isso, né? Você vê que ela tem certeza absoluta que elas vão conseguir passar por isso, né? Então eu acho que a oportunidade de mercado realmente está aí para poder valorizar realmente aquele que busca a qualidade, né? Belmiro, aquele que busca a informação para poder oferecer sempre o melhor para o seu cliente, né? Então acredito eu que mesmo. A pandemia antecipou também essa questão. Muito obrigado, Rogério. Antes de chamar, que eu ainda tenho uma pergunta aí para os meus queridos palestrantes, que eu não gosto de deixá-los quietos. Pessoal, tem 3 coisas que impedem o ser humano de realizar as coisas. 3 coisas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu acho que isso cada vez mais a gente precisa pensar, né? A primeira coisa são as nossas crenças. As crenças no sentido do que a gente acredita. E o que a gente acredita tem uma influência do meio muito grande, porque dizem pra gente, eu chamo de ruído, de vozes interiores.
e que a Camila trouxe com tanta propriedade também, que a gente precisa começar a prestar atenção que nem tudo que querem nos convencer são verdades absolutas. Então, e as crenças são uma das coisas que nos gera uma coisa que se chama ansiedade, pânico, medo, né? Então, a gente precisa começar a filtrar na forma como a gente pensa. A segunda coisa que nos impede de realizar as coisas, né, além das crenças, é a estagnação, né? É o você esperar que algo aconteça, né? Então, a hora que você fala, não é o momento agora, e eu questiono muito vocês, né, as pessoas que eu conheço, eu falo, mas quando é o momento? Né? Quando é o pós-Covid? O pós-Covid é hoje. Né? Então, esse negócio não vai parar, porque você começa com as coisas que você está acreditando. E aí vem a segunda, que é essa estagnação, que ele te paralisa. Né? Olha, o momento não é certo. Pessoal, o momento certo é o momento de realizar, é o agora. E a terceira, né, com todo o respeito que eu vou falar agora, mas a gente fala da falta de vontade, de ação, o desânimo, a falta de fé, né? Eu e o Belmiro, quando a gente fala, a gente traz muito a fé sobre isso, mas quando você não tem mais nada a acreditar, em quem você vai pegar? Então, a esperança. O David trouxe um pouco no outro webinar sobre o sonho, a falta de sonhar, né? O sonho faz com que você tenha a certeza que o amanhã pode acreditar, e às vezes a ausência desse sonho, a ausência dessa coragem, que é o segundo, de você não ficar parada, né? E desse primeiro aspecto, que é você romper essa barreira que você tem de dar a satisfação para as pessoas e de você querer sempre acertar. Pessoal, o ser humano não nasceu essencialmente para acertar, né? O ser humano, ele nasceu primeiro, ele é um ser imperfeito, intelectual, espiritual, 100% emocional. E o ser humano de sucesso dessa pandemia, dessa crise, é aquele que vai saber lidar com a frustração. Aquele que cair mais e levantar mais e aprender mais com isso, é o que vai conseguir sair disso de forma diferente. É aquele que vai, né, realmente, não é só ser resiliente, mas é aprender com o presente, né? Então, ouvindo aí o Juarez falar, e vocês, me deu realmente vontade de fazer essa colocação, né? Pensa também o que você tem pensado sobre essa Covid, né? Isso faz sentido para você? Se não faz, trash, isola, filtra no que faz sentido para você, cria as suas próprias informações e segue seu caminho. Porque hoje é a pandemia e amanhã serão outras coisas. Mas eu queria chamar o Belmiro de novo, de uma vez agora mais rápida. Belmiro, qual que é a palavra da qualidade que a gente não vai poder se desvencilhar? A palavra Mais sua do que final. Nunca eu vou de novo plagiar o Charles Darwin. Adaptação. Adaptação. Acho que todos nós temos que nos adaptar a cada dia, ao novo agora, porque quem não se adaptar vai morrer. Vai morrer. Ok, obrigada. Muito obrigado, André, pelo convite. Não esquece de deixar aí depois, se vocês quiserem, os seus contatos aí, quem quiser entrar certo, na roda do bem também. Cristiano, o que é a palavra para o microempresário hoje, para o empresário que está querendo se reinventar? Não desista. Não desista. Não desista. Vamos para cima, levantar a cabeça, e se você tiver a coragem, você vai alcançar o que você vai buscar. Ok. Isso. Camila, qual a palavra da comunicação hoje que a gente tem que ficar dentro do coração e da nossa mente? Eu acho que sabedoria. Acho que a gente nunca precisou, num tempo tão difícil, ser tão sábio. Porque se a gente não tiver, isso mesmo que você falou, o tempo de respirar. Então, se eu acredito, eu vou em frente. Mas para eu acreditar, eu preciso entender, eu preciso ir atrás, preciso saber, ser muito sábio. Então, pesquisar para que nada invada aí a sua cabeça. Se você não concordar, você tem o direito de questionar a todo momento. Ok. Leandro, qual que é a palavra de TI do momento? O que a gente não pode, desse novo normal, deixar de pensar? Tá. Bom, a palavra ela não vem ser tecnológica, mas ela vem, assim, a tecnologia pode ajudar a potencializar isso muito. É a colaboração, né? Nós temos
mecanismos hoje para engajar e compartilhar conhecimento, né? Nós temos mecanismos para desburocratizar a informação, né? Hoje, que são as mídias sociais. Temos também muita ferramenta para o aprendizado, né? De forma gratuita, de forma objetiva, e que ajuda empresas, pessoas, né? Sociedade no modo geral a evoluir e alcançar grandes objetivos e a se reinventar cada dia mais, né? Ok, obrigada. Renice, qual que é a palavra da gestão de pessoas, né, das pessoas, enfim, né, dos líderes, desse mundo novo normal? A palavra para mim é resiliência, né? O nosso cérebro é plástico, a gente tem total capacidade, uma infinita capacidade para criar, para se reinventar. Então, olha para a sua história, vê aquilo que você aprendeu, o que você ainda pode aprender e continue olhando para a sua resiliência que você vai conseguir se reinventar. Ok, obrigada. Minha querida Giovana, me dê uma palavra bem bonita do mercado que pode encher o nosso coração de otimismo. A busca por oportunidades. E, assim, a busca por conhecimento, porque quando você tem conhecimento, você tem conteúdo, e quando você tem conteúdo, você consegue enxergar novos modelos de negócios, está preparado para se reinventar e se inovar. O mercado é para os fortes, né? Como diria uma amiga minha chamada Andréia, o mercado é para os fortes. E está cheio de oportunidade, pessoal, o mundo não acabou. Daqui a um ano, eu tenho certeza que nós vamos estar aqui batendo um papo e sobrevivermos a mais uma crise como essa. Serenidade, foco, conhecimento e muito otimismo, porque nós somos muito bons. Que bom, obrigado, Gi. Flavinha, qual que é a palavra? Você ficou tão quietinha, qual que é a palavra do futuro? Do seu pós-Covid? Como você vai sair desse pós-Covid? Qual que é a sua palavra? Renovada. Renovação. Renovação? Renovação. Muito obrigada. Acho que de forma geral, como todos colocaram, cada um abordou um aspecto, sim, mas o conjunto disso tudo, para mim, vem na palavra renovação. Ok, se renovar como pessoa, como profissional e como empresário, essa é a palavra para mim. Eu adorei. Obrigada. Noemi, esse casal lindo que eu estava apaixonada aí, qual que é a palavra do casal Pombinho que vocês gostariam de deixar? Porque apaixonados eles estavam ali, eu estava até com inveja. Ó, eles sumiram agora. Só porque eu falei do namoro, eles sumiram. Tá vendo? É tecnologia, André. É que eu estava tão apaixonada vendo vocês dois aí, eu falei, eu preciso perguntar qual que é essa palavra aí. Ô Leão, chama a Lili aí, vai, deixa a Eli falar a palavra final. Cadê a Eli? Fala, Noemi. O Zé vai falar, André. A palavra final é ter fé sempre. Acreditar sempre, nunca desistir. É isso aí, resiliência. O melhor estar por vir. É isso. Que bom. O melhor obrigada. Estar por vir. E a minha anja da guarda, dona Eliane, qual que é a palavra desse casal Pombinho? Fala a palavra. Gente, vocês perceberam que se não fossem todos jovens ia nascer um monte de filho depois pós-pandemia? Olha esses casais que bonitinhos, gente. Será que a gente vai crescer assim? Daqui, né, alguns anos tá assim? Lili, diz aí, Eli, qual que é a palavra das pós-pandemia? Gratidão. Gratidão. Pensei que você fosse falar amor. Para mim, eu vejo você, eu só vejo amor. É amor pelo neto, essa mulher é amor puro, gente. Também. Obrigada, Eli. Deixa eu ver. Rodrigo, você também estava aí querendo, aí estava quietinho. Diz aí, Rodrigo, qual que é a palavra? Sim. Tudo bem, boa noite a todos. Cristiano, obrigado pelo convite. Foi muito produtivo, né, o bate-papo aqui hoje. Eu queria comentar o seguinte, a nossa empresa, nós somos de distribuidor de produto para cozinha, né? E nós atuávamos em 3 segmentos praticamente, que era no canal Food Service, no canal Varejo e no e-commerce. Só que o e-commerce, para nós, era um plano assim, C, na verdade, né? Só que nós investimos muito em estoque, investimos muito em qualidade. Em que aspecto aí, quando chegou a pandemia? Ela te chamou? Numa boa embalagem,
investimos em máquina que faz o plástico bolha. Não, você ouviu, não, quando eu te puse. O cliente ter uma boa sensação. Não, quando eu te coloquei o negócio. E quando pegar o produto na mão, não, mas quando eu te puse, bem embalado, sabe? Porque quando eu te coloquei, teve um que falou que a venda não vai realmente acabar na loja só no física. momento que ela te falou naquele momento. Oi, Eli, não sei o quê. Não, ok, tudo bem, isso aí. Mas eu não entendi qual que é a sua palavra do pós agora. O pós-Covid, na verdade... Qual que é a sua palavra? Eu não entendi, para a gente finalizar, eu coloquei você justamente para... É que, assim, a venda no e-commerce, para quem vai atuar nesse mercado agora para frente, tem que ter alguns investimentos, até na embalagem, para o cliente que recebeu o produto final bem embalado, bem trabalhado o produto, para poder realmente surpreender o cliente com o pós-venda com esse produto, entendeu? Okay. Então, a sua palavra é pós-venda, cuidar da qualidade. Obrigada, Rodrigo. Isso. Pessoal, eu queria agradecer imensamente a cada um, que Deus abençoe a todos vocês. E eu queria deixar a minha palavra final, se é que vocês deixam. A minha palavra final vai ser caminhar. Eu estava aqui, eu não sei cantar, sabe? Não sei que o Luciano quisesse cantar aí, ou o Luiz Carlos, a Silvia que não falaram. Mas hoje, se eu soubesse cantar, me veio aquela música Caminhando e Cantando, que é a das maçãs, né? Vocês falando me ouviu muito e eu, por muitas vezes... olha ali o meu casal apaixonado ali, a minha outra mulher predileta. Gente, essas mulheres são... Falou em casal apaixonado, fiquei com ciúme. Ela veio. Mas a minha palavra do final hoje, que eu gostaria de deixar é caminhar. É que a gente tenha uma expectativa menor de ganhar do que vai ser do futuro, mas que a gente continue caminhando. Estou muito feliz de ter tido aqui no dia 16, eu acho que os 3 foram um sucesso. Hoje eu dou um nome para cada webinar, não só para os participantes, mas para os palestrantes, mas para os participantes. E hoje eu acho que para vocês eu daria justamente amor. Acho que foi uma troca de conhecimento, de afeto, de olhares, de carinho. E gratidão, pessoal, a cada um. Dia 16 de junho estamos aí de novo, com um time de feras aí, de leões aí ao vivo. Realmente vai ser um pessoal pesado, não que os outros não foram. E aos meus palestrantes, obrigada por contribuir dessa forma tão espontânea e voluntária. Que a gente possa continuar caminhando junto e a cada um que a gente esteja aí no próximo webinar, na nossa 4ª edição e que daqui, né, que a gente possa falar que daqui 40 anos a gente esteja juntos, né? Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo, amiga Chique. Tchau, gente. Tchau, André. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Obrigado, Andréa. Obrigado, Leon. Te espero dia 16, Leon. Estarei com toda certeza. Muito obrigado por tudo e parabéns, como sempre. Você se destacando e nos unindo. Obrigado. Hein? Obrigado. Te espero com a Eli, viu? Sem a Eli não... Com Eli? Com a Eli. Tá Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Que Deus te mantenha assim, Andréa. Muito forte e muito enérgica. Amém. Sempre. Amém. Que Deus te mantenha assim. Muito obrigado por tudo. Hein? Tchau. Obrigada a você. Tchau, gente. Amém. Tchau. Tchau, Adriana, Camila, Giovana, Davi. Beijo. Obrigada. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Amém, igual. Quem quiser, deixem os contatos aí do lado.